Olá pessoal, meu nome é Caio, sou jogador profissional de pôquer e nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos assuntos mais desgastados do mundo do pôquer: variância. É importante ter conhecimento sobre variância, todo jogador deveria buscar esse conhecimento para ter alguma previsibilidade de resultados, para ter uma melhor gestão de bankroll, não acabar quebrando em uma grande downswing e também para evitar tilts e frustrações desnecessárias. Então, bora pro vídeo. Variância é uma palavra que não sai da cabeça dos jogadores de pôquer. Essa palavra, ela geralmente é falada quando os jogadores eles querem justificar uma fase ruim, justificar uma derrota, uma queda de um torneio, uma downswing. E raramente você vê jogadores utilizando essa palavra quando eles cravam um torneio. Raramente você vai ver um ganhador de Sunday Million falando que foi variância, por isso que ele cravou. Raramente ele vai falar que ele ganhou 258 flips seguidos para cravar esse torneio. Então, o desgaste da palavra variância geralmente está no sentido negativo quando a gente ouve isso no mundo do poker. Mas variância também ela é positiva, ela vai para os dois lados. Então vamos começar aqui com o conceito matemático de variância. Variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor está do valor central médio. O que isso quer dizer? Bom, esse gráfico aqui ele foi criado no PokerDope, que é um simulador de variância. Eu aconselho a vocês agora no início do ano fazerem a simulação do resultado que vocês podem ter no ano. Então coloquem lá quantos torneios vocês vão jogar no ano, average buy-in, qual o ROI que você acredita que tem e field médio dos torneios. Coloca lá, faça essa simulação para esse ano, veja quais são os melhores cenários, quais são os piores cenários para você ir tendo noção para onde a coisa pode ir. Então, joga lá no Google, PokerDope, variância de torneios e você vai... Esse site é incrível, é importantíssimo para um jogador de poker fazer simulações nesse site, tá? O que é a variância? Aqui nessa parte verde, bem no meio, tem uma linha preta que sobe reta. Isso aqui, conforme o seu ROI vai subir mais, se você tem um ROI maior, se tem um ROI menor vai subir menos, mas é uma linha que sobe de forma linear e isso aqui é o seu retorno sobre o investimento. Claro que, feliz ou infelizmente, o seu retorno sobre o investimento não vai vir dessa forma, o jogo tem variância. Então a variância é exatamente todas essas outras linhazinhas que ficam passando pela parte verde e inclusive essas duas linhas que saem até da parte verde. A variância é a distância que você está do que você deveria estar mesmo. Então, dessa linha preta, então, por exemplo, se você está nessa parte verde mais escura, você não está com uma variância muito grande, porque você está próximo do valor central médio. Se você está aqui runando like a God, aqui nessa parte verde que até saiu, essa linha verde que até saiu da parte verde, você está com uma variância enorme positiva, e se você está na parte vermelha lá runando igual um inferno, você está com uma variância enorme negativa. Por que isso? Porque o poker ele tem variância. Ele tem variância por quê? Vamos pegar a coisa mais simples do mundo, que é o pré-flop. Se a gente pegar As e coloca contra a mão mais lixo do planeta, que é 7-2 off, a gente vê que 7-2 off tem quase 12% de chance de vencer As num all-in pré-flop. O que acontece com isso? Acontece que esses 12% eles vão acontecer.
A gente acha que não, mas vão acontecer às vezes, vão acontecer várias vezes seguidas até. Ais contra Rei, 18%. A gente está dominando e o Rei ainda tem 18%, tem os seus 2 outs e pode de repente fazer algum flush, algum straight ridículo. Ais contra 6-5 suited, 6-5 suited tem 22,5% de chance de vencer Ais. Então, essas porcentagens aqui, elas batem, elas acontecem. E isso traz a variância do poker. O xadrez, ele não tem isso. É um jogo que, no tabuleiro, as peças elas sempre têm o mesmo valor. E os dois jogadores sempre recebem as mesmas peças. Então, o xadrez ele tem uma variância muito, muito, muito menor do poker, porque a variância do xadrez basicamente está no indivíduo, está no jogador ali, na performance dele, tá a variância do jogo. No poker não, no poker tem, além da variância na performance do jogador, tem a variância no próprio jogo aqui, como a gente pode ver. E isso aqui é só pré-flop, tem variância pós-flop, você pode acabar blefando e os jogadores sempre estão no topo do range. Vai acontecer isso. O blefe é bom, mas o cara tá no topo do range. Isso é variância. Às vezes o blefe é ruim e o cara tá no bottom do range. Ele tá no lixo do range, ele folda. E isso facilmente você pode pensar que o blefe foi bom só porque o cara foldou. Não. O blefe ainda pode ter sido negativo. Só que naqueles momentos, como você tá runando bem, você tá blefando e tá pegando os caras com lixo. Então eles acabam foldando. Bom, aqui a gente tem uma simulação de um jogador. Vamos supor que ele jogue um average buy-in de $10, que eu acredito que seja grande parte das pessoas, mais ou menos ali $10, jogando 6 mil torneios no ano, vamos dizer, é mais ou menos a média que os jogadores fazem de volume. Tendo um ROI de 30% e o field médio dos torneios de 1.000 jogadores. Então, esse é o gráfico, essa é a variância que esse jogador pode pegar no ano. Então, a gente pode ver aqui que se o jogador runar igual God, ele pode acabar mais de $50 mil de lucro no ano. E se ele runar igual os infernos, ele vai perder quase $10 mil no ano, trabalhando o ano inteiro e provavelmente sem férias para fazer 6 mil jogos. Claro que geralmente você não vai pegar, a porcentagem é bem pequena de chance de pegar essas runadas extremas aqui que chegam a sair da parte verde, tá? Geralmente a gente vai ficar aqui na parte verde escuro. Então, quanto mais claro fica essa parte verde, mais improvável é de acontecer. Então, aqui a gente pode ver toda a variância que pode acontecer e, no geral, a gente fica aqui nessa parte verde. Tá? Isso tendo 30% de ROI. Agora eu fiz uma outra simulação, que é essa aqui. Eu mantive 6 mil torneios, mantive o average buy-in, mas eu coloquei um ROI de 10%. Era 30, coloquei 10 e agora o field médio dos torneios, em vez de ser 1.000 jogadores, são 2.000 jogadores. E é isso que acontece. Vamos olhar os extremos. Antes, com 30% de ROI, o jogador, na melhor runada, ele podia ganhar mais de $50 mil. Agora ele ganha praticamente $10 mil a menos na melhor runada. Mas na runada dos infernos, antes o jogador não chegava a perder $10 mil, agora ele pode perder quase $30 mil se ele pegar a pior runada. E a parte verde aqui a gente pode ver como ele tem um ROI menor. A nossa linha média preta, ela não vai tão para cima, ela está mais deitada do que o outro jogador, porque como ele tem um ROI menor, ele vai ganhar menos dinheiro, obviamente. Então, tudo isso aqui a gente tem que ter consciência que pode acontecer.
Bom, aqui é uma situação interessante que eu achei no site do Super Poker, que esse gráfico na esquerda é um gráfico dos top 30 brasileiros jogando apenas até torneios de $109, tá? Então aqui a gente tem que ter em mente que esses jogadores eles vão ter um bom ROI em torneios até $109, eles jogam mais caro. É um gráfico que foi somado os 30 jogadores, então no Sharkscope dá para fazer isso, dá para somar vários jogadores e o Sharkscope ele desenvolve um gráfico com todos esses jogadores, qual foi a lucratividade. Então, aqui a gente pode ver que esses 30 jogadores jogando até 109 apenas, eles fizeram aqui 230 mil jogos e fizeram um lucro aí de 2,5 milhões praticamente. A gente olha esse gráfico e é lindo, né? É um gráfico lindo que parece não ter variância até se a gente olhar assim, mas a gente tem que lembrar que são 230 mil jogos. Olhando aqui na direita, a gente vê que tem uma parte do gráfico que esses 30 jogadores eles ficaram break-even 13 mil jogos. A gente fez as simulações de um jogador jogando 6 mil jogos no ano. Então, facilmente 13 mil jogos correspondem a 2 anos de um jogador, 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho pode acontecer isso. Você pode ter 2 anos de trabalho e você pode ficar break-even em 2 anos. É difícil? Você pode tentar contornar isso. Tem algumas maneiras de tentar evitar isso. Mas pode acontecer. Você tem que ter noção que a variância desse jogo é absurda. É absurda. Esses jogadores aqui, se qualquer jogador fica 2 anos break-even, todo mundo vai concluir que esse jogador está jogando mal. Ele está desmotivado, está tiltando, ou ele não está mais batendo field, alguma coisa assim. Aqui são 30 jogadores, é um gráfico de 30 jogadores que matam esse field, destroem esse field. E ainda assim eles ficaram break-even em 13 mil jogos. Então isso aqui eu achei bem interessante lá do site Super Poker, uma matéria, um sketch, que mostra o quão absurda é a variância desse jogo. Então, se alguém falar para vocês que é possível não ter variância, é mentira. É mentira. Você vê aqui de top players que eles podem pegar situações de muitos jogos break-even. E essa situação aqui é apontada, e nesse gráfico aqui ela acontece cerca de 10 vezes nesse gráfico. Então nem é um caso à parte, 10 vezes acontece isso. Aqui nós temos outro detalhe do gráfico, que são downswings que eles pegaram, e a gente vê aqui que eles chegam a pegar uma downswing de 460 buy-ins. Imagina, se a gente pega uma downswing de 200 buy-ins, a gente já começa a ficar mal, certo? Desmotivado. Fica zoado. Aqui eles pegaram um downswing de 460 buy-ins em 1.500 jogos. Aqui tem uma downswing de 700 buy-ins em 2.000 jogos. Relembrando, são 30 jogadores, então não tem como ser um jogador que de repente ficou completamente desmotivado. E são jogadores que têm um ROI grande nesse limite. Enfim. Então, afinal, como a gente pode reduzir, ao menos, a variância? Se a gente quiser reduzir a variância, né? Bom, aqui tem 3 coisas que são de várias que influenciam na variância, mas eu coloquei 3 aqui que eu acredito que são importantes, que são o ROI, tamanho de field e modalidade. Então, o ROI, para mim, é o mais importante. Você quer reduzir a variância, você tem que estudar, você tem que melhorar de todas as formas, fazer cursos, pegar coaches, analisar mãos. Você tem que ter um ROI maior. Quanto maior o seu ROI, menos variância você vai pegar.
Tem jogadores monstruosos que pegam poucas. Não é que não pegam, tá? Mas eles pegam poucas downswings porque eles têm um ROI muito grande. Tamanho de field, isso importa muito também. Então, se você não está disposto, de repente, em ficar um ano sem trabalhando perdendo, você tem que reduzir esse tamanho de field. A gente viu que eu fiz simulações aqui. A gente tem uma simulação aqui com 1000 jogadores que, mesmo field de 1000 jogadores, ainda dá para terminar negativo. Então, como é que a gente reduz esse tamanho de field? Jogando em sites paralelos, sites menores, não jogando só os majors, só os torneios que pagam muito dinheiro. Isso aumenta a tua variância. Então, se você quer reduzir, né, você tem que diminuir o tamanho do field. Então, se o seu field médio dos torneios que você joga é de, por exemplo, 300 pessoas, a sua variância vai ser muito menor do que os gráficos, as simulações que eu mostrei aqui. Outra coisa que influencia é a modalidade. Então, tem modalidades de poker que tem naturalmente mais variância. Por exemplo, Hyper Turbos. Muitas vezes você mal joga pós-flop no Hyper Turbo. Cash Game, por exemplo, tem muito menos variância porque você joga deep stack, você tem mais mobilidade de stack, você joga mais turn, mais river, tem mais espaço para você impor a sua vantagem no field, o seu edge ali. Então, a modalidade também, ela influencia na variância. Se você pega uma fase ruim, de repente você pode portar alguns torneios que têm uma estrutura pior. Vamos à conclusão, então. É impossível se livrar da variância. Então, se algum coach charlatão está falando para você que você não vai ter variância, cara, sai correndo. Esse é um jogo de variância, não tem como se livrar. A variância é maior do que conseguimos perceber. É um jogo muito complexo, são muitas variáveis, são muitos números, são muitas probabilidades estatísticas. O ser humano ele não consegue perceber realmente o tamanho dessa variância porque é um negócio de máquina mesmo para perceber. O caminho que a gente tem que seguir é em sempre tentar reduzir essa distância do que é a variância e do que a gente consegue perceber. Porque quanto mais a gente consegue perceber o tamanho da variância, menos propensos ao tilt a gente fica, menos frustração a gente sente, a gente tem mais consciência de onde está pisando, sabe? E a variância, ela é boa, ela é a beleza do jogo. É a variância que faz com que um jogador recreativo se registre em um torneio e tenha esperança de chegar numa mesa final, de cravar um torneio. É a variância que faz com que um recreativo possa eliminar um jogador profissional muito bom. Não dá nem para imaginar o poker sem variância. O poker talvez nem existiria. Seria um joguinho de baralho qualquer, mequetrefe, que tu tem que tentar fazer uma mão forte. Sei lá o que seria o poker sem variância. Então a gente tem que colocar na nossa cabeça que a beleza do jogo é a variância. Não tem jeito. O poker ele é lucrativo por causa da variância. É isso que atrai as pessoas a jogar. Todo jogador de poker se acha azarado porque a natureza do jogo é de muita variância. É de probabilidades. Essas probabilidades batem. Não é porque o cara lá tem 10% que não vai bater pro cara 10%. Tem que colocar na cabeça, às vezes vai bater 5%, vai ficar batendo coisa contra ti, às vezes seguidas, probabilidades absurdamente baixas. 10% nem é uma probabilidade baixa. E ela não vai acontecer, esses 10% não vão acontecer de forma linear, com espaços, com intervalos. Às vezes vão acontecer o dia inteiro, às vezes vão acontecer a semana toda, às vezes vão acontecer o mês inteiro, às vezes vão acontecer 2 meses inteiros, sabe? Às vezes você vai fazer uma session, você vai receber 10 pardiais e vai perder todos os pardiais.
ela funciona de uma forma completamente aleatória. E por último, maior ou menor, a variância é uma escolha. Se você gosta mais de uma modalidade que tem mais variância, não está errado. Não existe certo ou errado nisso. Só tem mais variância. Se você tem o mesmo ROI e investe a mesma quantidade de dinheiro, você vai ter a mesma lucratividade, só que você vai ter desvios maiores do desvio padrão ali da linha central de lucratividade. É claro que jogos com mais variâncias vão exigir mais do seu mindset. Você vai pegar maiores downswings, vai pegar maiores momentos break-even, é mais fácil ficar desmotivado, você vai ficar mais propenso ao tilt por levar na cabeça muito tempo. Então, você vai precisar de um bankroll maior para não quebrar a firma. Então, é claro que é mais difícil lidar com mais variância, mas se você tem consciência disso, não consigo ver nada de errado nisso. Beleza? E se esse conteúdo te agregou em alguma coisa, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal, para eu saber que esse vídeo teve algum valor, para eu continuar criando conteúdos como esse. E aí embaixo a gente tem também um link da nossa comunidade gratuita do Discord. Essa aqui é a comunidade. Independente do seu nível de poker, você pode entrar aqui, se você é profissional, se você é amador, se você conheceu o poker hoje. Você pode entrar aqui e conhecer pessoas. Se você tem dúvidas em mãos, você pode entrar aqui na modalidade e postar a sua mão e tirar suas dúvidas com profissionais. Fique à vontade para postar quantas dúvidas quiser. A gente tem aqui alguns ranges de MTT gratuitos que você pode utilizar numa boa. Aqui tem alguns estudos um pouco mais complexos que você pode ficar aqui, pode pegar para estudar esses estudos, pode tirar dúvidas. Enfim, entre na nossa comunidade completamente gratuita e até mais!